Como é que funciona a negociação de barganha? Primeiro, as partes se enxergam como oponentes em disputa na qual cada um quer otimizar o seu lado. Ou seja, as partes não estão preocupadas com a satisfação do outro lado, e sim otimizar a própria satisfação. Isso pode parecer uma bobagem trivial, mas eu sempre chamo a atenção, sempre que eu tenho oportunidade, chamo a atenção para isso, porque a impressão que me dá muitas vezes é que os advogados agem nas audiências de conciliação como se o acordo não fosse de interesse dele, como se o acordo fosse um problema do juiz. E não bastasse isso, além de agir dessa maneira, os advogados, quando colocam suas propostas, e às vezes até de forma dura, procurando segurar essas propostas, não param. A impressão que às vezes a gente tem, e eu estou falando isso de forma, assim, de impressões, eu não estou falando de nenhum estudo científico sobre isso, mas a impressão que dá é que o advogado age como se fosse assim, não para pensar em nenhum momento em colocar na mesa algo que possa ser apresentado como vantagem para o outro lado. Se eu for fazer uma estatística de quantas vezes um advogado do reclamante pediu a palavra para argumentar por que aquela proposta que ele estava dizendo que aceitava também era boa para a reclamada, seguramente a frequência desse comportamento é ínfimo. Por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas estão tão focadas naquilo que botou na cabeça e na sua proposta que não conseguem sequer parar para enxergar o que aquilo pode ter de bom para o outro lado. E para sair acordo tem que ter alguma coisa de bom para o outro lado. Não tem como a proposta ser boa só para você e para o seu cliente. Então, mas isso, pessoal, se alinha perfeitamente com esse modelo de negociação. Isso pode ser explicado muito mais pelo modelo do que por qualquer outra característica comportamental específica. Então, as partes estão preocupadas, não conseguem enxergar o outro lado, e eu bato muito com os meus alunos. Você, quando for colocar uma proposta de acordo na mesa, você tem que fazer um mínimo de esforço para pensar no que essa proposta pode ser boa para o outro lado e já chegar na audiência, na ponta da língua, com um discurso trabalhado do que você vai dizer para argumentar do porquê essa proposta é boa para o outro lado. São pouquíssimos os advogados que fazem isso. E uma dinâmica de pressão, nós temos uma dinâmica de pressão e contra-pressão, ou seja, resistência à pressão, para concessões e contra-concessões. Então essas, de forma geral, em qualquer contexto, eu estou falando aqui de teoria geral do conflito e teoria geral da negociação, são as características da negociação de barganha. Na prática, como é que isso funciona? Geralmente, um lado estabelece um ponto inicial, um ponto meta, um ponto limite, e o outro lado também. Então, pensando aqui na nossa realidade, vamos imaginar um reclamante que tem como meta receber pelo menos R$2.000. A meta sai daqui com R$2.000. O mínimo que ele aceita é 1.000, e então ele vai começar oferecendo 3.000. E o reclamado quer pagar 1.000, o máximo que ele se dispõe a pagar é 2.000, então aqui vai ter acordo, e ele começa oferecendo 500. Então, o juiz convidando, os juízes geralmente eles já abrem a boca convidando os advogados para entrar no jogo da barganha. Qual é a proposta da reclamada? E tem que sair um valor dali. Se o advogado começa a explicar o porquê daquela proposta, o juiz já corta. Doutor, quanto é que a reclamada paga? Então, isso é um convite à barganha. Então, eu pago 500. Reclamante aceita? Não. Qual é a contraproposta? 3.000. E aí vamos ficar fazendo exercício de pressão e contrapressão para concessões e contra-concessões. É assim que funciona as negociações de barganha de forma geral. Algumas características específicas das negociações que nós praticamos. E detalhe, pessoal, não vou dizer 99, mas assim, a grande maioria das negociações em audiências de conciliação na Justiça do Trabalho seguem esse modelo, ainda que com suas características próprias. Eu digo que qualquer dia eu vou fazer uma pesquisa antropológica, porque a minha hipótese é de que isso foi uma herança dos juízes classistas, essa negociação de feira, essa negociação de barganha. Quem começou fazendo isso na década de 40 foram os juízes classistas, que inclusive eles faziam até fora da sala de audiência, e depois que os classistas acabaram, os togados passaram a reproduzir esse modelo. Mas a origem, a minha hipótese, está aí. Características específicas das negociações de barganha na Justiça do Trabalho. Primeiro, as metas de acordo. Quanto à meta de acordo, ela nem sempre, o que se pretende sair dali da audiência, nem sempre é definido, e principalmente de uma forma sistematizada e racional, previamente à audiência, discutido e alinhado com o cliente. Segundo, em regra, são sempre em valores, e aí, mas pode não ser em valores? Enfim, depois a gente conversa sobre isso, mas sempre em valores e muitas vezes influenciada, e aí a gente tem um fenômeno chamado ancoragem, que vem lá da psicologia cognitiva e da economia comportamental, ou seja, uma incompatibilidade entre o valor que se atribui à causa e o valor real do pedido, considerando os parâmetros da própria petição inicial e da causa de pedido. Dinâmica de pressão para concessões e contra-concessões, tanto dos advogados quanto do magistrado. E o magistrado tende a entrar nesse jogo, porque esse é o modelo que os juízes conhecem,
né, os juízes, em regra, só conhecem esse modelo, assim, a Justiça do Trabalho não sabia o que era esse universo da resolução adequada de disputas, formalmente, podemos afirmar, até 2016, que foi quando começou a ser estruturada a atual política judiciária nacional de fomento à conciliação na Justiça do Trabalho. Então, eu digo, né, se a gente, dos 3.000 magistrados, talvez a gente não tenha 1.000 que tenham passado por alguma formação na área da resolução adequada de disputas. Então, isso é o que os juízes conhecem. E aí ele trabalha nessa negociação de barganha como? Tentando reduzir o valor que o reclamante busca receber e tentando aumentar o valor que o reclamado se dispõe a pagar. E detalhe, geralmente, essa atuação, aí a pergunta é, e o que leva e essa pressão, ela é equilibrada ou desequilibrada? Geralmente ela não é equilibrada, ela é desequilibrada. Que leva em conta o quê? Ser mais patronal ou mais laboral? Não. E que tende a levar em conta a maior propensão para concessões. E aí, pessoal, não vou entrar nisso aqui, porque o meu objetivo não é falar de negociação de barganha, mas quando a gente estuda a fundo negociação de barganha, existe um conceito que é trabalhado na teoria do conflito, que é a ideia dos perfis de negociadores. Que isso, né, tem a ver com uma série de questões e com influência de uma série de fatores. Mas nós temos uma tendência, se formos fazer aqui nos submeter a um questionário, né, a um instrumento de avaliação que procura avaliar o perfil de negociador, na prática, a gente pode resumir tudo isso em pessoas que são mais duras na negociação de barganha, têm mais facilidade para resistir à pressão e fazer pressão sobre o outro lado, e pessoas que seriam, vamos dizer, mais fracas psicologicamente, em termos de mais facilidades para fazer concessões. E isso tem a ver, do ponto de vista psicológico, é influenciado por um elemento que é o nível de apetite versus aversão a risco. E isso vale para tudo na vida. Isso vale para tudo na vida e se replica em várias situações da nossa vida. Ou seja, existem pessoas que, de forma geral, têm mais apetite a risco. Isso tem reflexo no comportamento no trânsito, comportamento na relação com o dinheiro, comportamento na relação, né, enfim, alimentação, tem uma série de coisas. Tem pessoas que têm mais aversão a risco. Então, as pessoas que têm mais aversão a risco tendem a ter mais dificuldade de fazer pressão e resistir a concessões. E as pessoas que têm mais apetite a risco tendem a ser as mais duras. E por que eu estou falando isso? Porque o juiz, geralmente, ele vai para cima em busca de concessões, não é porque ele é mais patronal e vai para cima do reclamante, ou ele é mais laboral e vai para cima da empresa. Não. É pela percepção que ele tem ali no momento de quem está mais propenso a fazer concessões. Então, aquele advogado que ele vislumbra ser o mais fraco ali na negociação, ou seja, menos resistente à pressão para concessões, é para cima dele que o juiz vai. E mais, quando o juiz vê que tem 2 durões na mesa, muitas vezes ele já desiste. Não, aqui eu não vou. Quando ele vê que tem um durão e um fraco, né, o que se chama lá o chicken, né, nos Estados Unidos, e um fraco na mesa, ele vai para cima de quem? Ele vai para cima do fraco, do que ele vê que tem mais propensão a fazer concessão. Isso, pessoal, isso não é porque o juiz está errado ou tem um problema. Não, é o modelo. O modelo funciona assim. Agora, a pergunta é, mas tem um outro jeito de negociar um acordo que não seja esse, né? Porque a grande maioria das pessoas só conhece esse, barganha. Sim, esse outro modelo, na negociação baseada em critérios, não se discute valores. Não se fala, vamos dizer, no modelo puro, não se fala em valores. Se fala em parâmetros ou critérios objetivos que façam sentido para ambos os lados para chegar num consenso. E o objetivo é o quê? Né? Chegar num acordo que faz sentido para ambos os lados, né? Sensato e eficiente, e tirar o valor da mesa. Ou seja, é o que eu chamo também de reversão de modelo. Né? Ou seja, eu vou dar um cavalo de pau aqui no modelo de barganha e vou entrar numa outra conversa. Algumas possibilidades de critérios que a gente pode considerar. Distribuição de resultados, casos semelhantes e metodologia de análise de risco é o principal objeto aqui da nossa conversa. Então, vamos lá. Primeiro, distribuição de resultados. Né? Então, por exemplo, você adotar como critério, tirando o valor da mesa, distribuição do ônus da prova. Eu sempre conto essa historinha aqui, né, que era o seguinte, eu estava fazendo, na minha jurisdição, eu tenho 5 frigoríficos na minha jurisdição. E... então, tem muitos casos, né, de caminhoneiro, né, transportadora, por questão logística. Aí, era uma audiência, acho que era até audiência de instrução,
em que um motorista carreteiro contra a transportadora, ele alegava o seguinte: hora extra, o que é muito comum também, hora extra e remuneração sem registro. Também é muito comum nesse meio haver a tal da comissão sobre o frete, né? Inclusive, ele vai fazer a entrega e na volta ele pega a carga e ele ganha uma comissão sobre aquele frete que ele consegue contratar. E aí, né, geralmente o debate, quando isso vem para os autos, é remuneração sem registro, porque isso é pago por fora. Então, o caso era horas extras e comissões por fora. Muito bem. Pela lei, né, do caminhoneiro, né, como também nas empresas que têm mais de 20 empregados e como também no caso do doméstico, a empresa tem que ter registro de horário. Aquela transportadora não tinha registro de horário. O que significa, na prática, pela lógica da súmula 338, que o ônus da prova, ao invés de ser do reclamante, como seria se houvesse o registro de horário, passa a ser da reclamada, que é, né, quase uma prova diabólica, né, porque fazer prova, né, assim, se já é difícil provar que fez horas extras, provar que não fez, então, a reclamada não tinha um registro de horário. Eu viro para os advogados e falo assim, era uma advogada do reclamante e o advogado da transportadora. O que vocês... Aí, primeiro, eles... Começou a audiência e tal, eles ficaram lá, quando eu entrei, eles já estavam conversando lá na barganha, né, estica e puxa, pago isso e tal, parará. Quando eu entro, não tinha chegado no consenso, no jogo de barganha, aí eu viro e solto faço a seguinte colocação: o que vocês acham da gente considerar que ninguém vai provar nada? A empresa não vai provar que o reclamante não fazia hora extra. E o reclamante não vai provar que recebia comissões por fora. O que vocês acham da gente considerar como critério para chegar num consenso e resolver esse processo, olhando a distribuição dos ônus da prova, considerar que ninguém vai provar nada? É isso. Aí, nesse caso, né, só para terminar a história, vem a pérola da advogada do reclamante, né, que eu costumo dizer para os meus alunos que eu chamo de pergunta cretina. Qual é a pergunta cretina? Eu viro e falo assim: o que vocês acham de adotar como critério considerar que ninguém vai provar nada e olhar para a distribuição do ônus da prova? Faz sentido? Aí vem a pergunta cretina. Qual é a pergunta cretina? Quem vai adivinhar a pergunta cretina? Hã? Ninguém? Não. Vai, assim, quanto vale isso, excelência? Mas quanto dá isso, excelência? Mas quanto o meu cliente vai ganhar com isso? Aí eu falei assim: doutora, sabe como eu chamo isso em sala de aula? Falei brincando, e eu tenho uma boa relação com o advogado, vamos dizer, né? Tenho intimidade para isso. Aí eu viro e falo assim: doutora, sabe como é que eu chamo isso em sala de aula? Eu chamo isso de pergunta cretina. Aí, né, rindo assim e tal, eu falei: mas por que eu fiz essa brincadeira e segui esse caminho? Porque o que eu queria era que eu já sabia quanto valia, eu já tinha feito essa conta antes. Mas antes de eu dizer para ela quanto valia, eu queria que ela se posicionasse sobre o critério. Eu disse: doutora, eu tenho aqui o valor e vou dizer para a senhora, mas eu quero que antes de eu dizer para a senhora me diga o que a senhora acha desse critério. Isso faz sentido? Porque se isso faz sentido, o valor pouco importa. O valor é consequência. Eu quero saber se esse critério faz sentido. Então, quando a gente... Ou seja, isso é tirar o valor da mesa e discutir o critério. Normalmente, inclusive, como é que eu trabalho para quebrar a barganha, para virar o modelo? A primeira pergunta que eu faço para os advogados é o seguinte, e para os dois advogados: como foi que o senhor ou a senhora chegou nesse valor? Quando o advogado... Aí o primeiro problema é que nem sempre ele está preparado para responder essa pergunta. Se ele está preparado para responder essa pergunta e ele responde, ele abriu a porta para eu tirar o valor da mesa e entrar num debate franco, aberto, transparente e racional de critérios. Então, enfim, né? Então essa é uma possibilidade de critério. Uma outra possibilidade de critério é você trabalhar numa lógica de combinação de resultados. Esse exemplo aqui, que foi um caso real, o que aconteceu? Chego na audiência, barganha. Eu quero, a advogada reclamante já tinha batido, eram duas advogadas, da reclamante e da reclamada. A advogada reclamante já tinha batido o pé antes de eu entrar, o secretário de audiência já tinha avisado. É que, só um parênteses, pessoal, porque às vezes eu fico falando assim e aí não dá para visualizar a coisa. Eu brinco dizendo que eu tenho 3 instâncias conciliatórias na minha vara. Que a primeira é no Sejusc. E no Sejusc que eu coordeno em Araguaína, são só 2 varas, mas todas as 2 estão dentro do Sejusc. Então lá, jurisdicionado não tem tratamento diferenciado. Todos passam pelo Sejusc. A primeira é no Sejusc. A segunda é que os meus 2 secretários de audiência, eles têm a formação de conciliador. Eu estou sempre botando eles para assistir, né, para entrar nas aulas, né, e estar assistindo as minhas aulas. Então assim, os caras são bons. Aí a segunda tentativa é na instrução,
Teve a inicial no Sejusc. Estou na audiência de instrução. Antes de eu entrar na instrução, e a grande maioria das minhas instruções são telepresenciais, porque a grande maioria dos processos da minha vara são no juízo 100% digital. Antes de eu entrar na audiência, eu só entro quando está esgotada a segunda tentativa de acordo e está tudo pronto para começar a testemunha pré-qualificada e tal, aquela coisa toda. Então, quando eu entro na audiência, as partes já foram submetidas a uma segunda tentativa de acordo. Aí, né, enfim, então, nesse caso eu entro, barganha rolando, né, e a advogada da reclamante tinha dito, o mínimo é 8 mil para fechar o acordo. E a advogada da reclamada, proposta de 2.500. Ok, esse era o impasse, né? Pontos iniciais estabelecidos. Qual era a controvérsia? A grande controvérsia ali era rescisão indireta. A reclamante alegava, né, como... E tinha pedido de demissão, que é o tema 44 da tabela de recursos repetitivos do TST, que ainda não está resolvido, né? Tinha um pedido de demissão assinado pela reclamante, aí depois entra com a rescisão direta e, né, apontava ali alguns ilícitos discutíveis. Não era, por exemplo, o caso de FGTS não depositado, né, que eu acho que assim, é a situação mais simples, né, porque tem tema da tabela de recursos repetitivos dizendo que FGTS atrasado é rescisão indireta, então, assim, é uma situação mais tranquila, né? Então tinha lá uma controvérsia sobre a possibilidade de acolhimento da rescisão indireta. Muito bem. Eu viro, e eu já sabia quanto valia cada coisa, ou seja, as partes ancoradas em valores e fazendo jogo de barganha. Eu chego e viro para a advogada do reclamante e faço a seguinte pergunta. Doutora, o que a senhora acha da gente adotar a tese da petição inicial de rescisão indireta, inclusive, né, que a reclamante já tinha recebido as férias do 13º no pedido de demissão, né, então era aviso prévio indenizado, multa de 40%, basicamente. O que a senhora acha, e liberação do FGTS, possibilidade de requerer seguro-desemprego, né? O que a senhora acha da gente considerar como parâmetro para a solução, como critério, adotar a tese da petição inicial de rescisão indireta? Porém, sem a multa do 477. O que a senhora acha? Né? Então, isso aí estaria mais ou menos próximo de uma combinação de resultado. Eu poderia trabalhar aqui, por exemplo, com um comum acordo, se fosse nessa lógica de combinação de resultado. Né? Senhora, veja só, doutora, é a tese principal da senhora. Sem o 477. Faz sentido? É razoável para acordo? É, excelência, eu topo. Aí eu viro para a reclamada e falo assim, doutora, olha só o que eu fiz. Aí eu pego o de acordo da advogada reclamante. Eu viro para a advogada reclamada e falo assim, doutora, chega nos 4, ainda que a gente discuta um parcelamento e tal. Ah, excelência, mas ela quer no mínimo 8. E eu não admito a rescisão indireta porque a minha tese de defesa é isso, parará. Doutora, chega nos 4. Mas ela não vai aceitar, excelência. Ela está dizendo que quer 8 e tal. Chega nos 4? Chego. Está fechado o acordo. Como assim, excelência? Ela está dizendo que só quer 8. A rescisão indireta sem 477 dá 4. Aí a advogada reclama, mas eu quero 8, eu aceito só 8. Doutora, a rescisão indireta sem 477 é 4. A senhora já disse que aceita a rescisão indireta sem 477. Isso não é pegadinha, não é jogadinha da minha parte. Isso é tentar imprimir uma lógica de fugir da barganha e entrar no jogo do critério. Se a advogada considera que faz sentido este parâmetro para resolver o processo, o valor é consequência. E aí, enfim, né, depois ela conseguiu entender o que né, assim, e a gente chegou num consenso. Então, qual era o problema aí? Né, o problema é que tinha aí um descasamento, né, entre qual era a meta de acordo e a meta de critério. Então, essa é uma segunda possibilidade. Outra possibilidade de você trabalhar com critérios são casos semelhantes, que a serem tomados como referência, que obviamente também comportam toda uma discussão quanto à semelhança desses casos, né? Uma vez, uma aluna minha virou para mim e falou assim, ela é advogada contratada de uma empresa de transporte urbano no interior de São Paulo. Então ela está sempre pelo reclamado, né? E aí ela vira para mim e fala assim, professor, não deu certo, na audiência eu tentei e tal, fazer daquele jeito, mas o que aconteceu? Não, é porque o advogado do reclamante disse que ele queria no mínimo o valor tal. Aí eu falei, ok, e você não tentou tirar ele da barganha, né, e questionar a ancoragem dele e tudo mais? Aí ela vira e fala assim, não, eu perguntei para ele por que daquele valor. Aí ele respondeu, ela disse, aí ele respondeu que era aquele valor porque tinha umas execuções que tinham dado esse valor. Aí eu disse para ela, olha, ele abriu a porta para você entrar num debate de critérios. Porque na hora que ele fala,
teve uma outra execução que deu esse valor, o que você tinha que ter feito? Que execução foi essa? Vamos olhar essa execução. Qual é as características dessa condenação comparada com essa petição inicial aqui? O que ela tem de igual? O que ela tem de diferente? E aí você entraria no debate do critério. Tudo bem que quando o negócio da ancoragem, pessoal, a ancoragem é um fenômeno assim interessantíssimo. É tão interessante esse fenômeno que tem pesquisas que mostram o seguinte, pesquisas empíricas que mostram o seguinte. O cara fala assim, uma feira, isso que eu estou falando é pesquisa real, experimento de psicologia social e cognitiva. O cara monta uma barraquinha de pastel na feira. Aí ele estabelece lá um determinado preço, em várias, assim, numa situação, ele monta uma barraquinha na feira, e aí ele bota lá, pastel 10, pastéis 10. Aí ele faz dois experimentos, um com valor mais baixo, outro com valor mais alto. Aí depois ele monta outra barraquinha e bota assim, pastéis 1000. O que os caras descobriram? Que o pastéis 1000 é o mesmo pastel, a mesma barraquinha. O pastel 1000 consegue, né, um volume financeiro maior, né, consegue vender mais pelo ticket maior do que o pastel 10. Pessoal, tem inúmeras pesquisas que mostram isso. Então, assim, não subestime o poder da ancoragem de quando, seja as partes ou os advogados, botam um número na cabeça, que muitas vezes é um número que não tem qualquer compatibilidade com a própria realidade do processo. Por exemplo, no caso do reclamante com a petição inicial e no caso do reclamado com a contestação. Uma das primeiras atitudes que eu faço para tentar quebrar o jogo da barganha é o quê? Quando eu estou no Sejusc ou na vara, é liquidar de maneira correta e adequada, ali na frente de todo mundo, com papel e caneta, a petição inicial. Só de fazer isso já tira a discussão de um nível, de um contexto para outro. E, invariavelmente, eu diria assim, se fosse fazer esse levantamento, isso fez parte. Eu fiz uma coleta de dados, porque eu defendi o doutorado, eu defendi o mestrado, foi no final de 17. Não, isso, foi no final de 17 que eu defendi. No ano da reforma trabalhista. E o meu doutorado eu defendi em 22. Eu fiz uma coleta de dados, inclusive envolvendo análise de valor da causa, antes e depois da reforma. E antes e depois da reforma e antes do TST criar a tese da estimativa, que eu digo estimativa e nada. O que é estimativa, cara pálida? Estimativa e nada é a mesma coisa, né? Que o legislador falou. Tem que indicar o valor correto. Eu não tenho. Isso é objeto também de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, da relatoria do ministro Cristiano Zanin. Eu digo, ó, isso vai acabar, a estimativa vai morrer. Então, o legislador falou, e eu estou dizendo isso porque isso fez parte da minha pesquisa, né, inclusive entrou na minha tese, por exemplo, a justificativa específica do projeto de lei na Câmara que acolheu a mudança do 840 para exigir o valor específico. Então, eu fiz coleta de dados sobre isso, e não tenho dúvida em afirmar que, entre a reforma e a mudança na instrução normativa 41 e a instrução normativa 41 do TST, em que o TST falou que aquilo que o legislador disse que era indicação de valor era estimativa, né, ou seja, acabou, na minha visão, com o que o legislador estabeleceu, mas assim, eu fiz coleta de dados nesse período e pude ver que teve um efeito na indicação do valor da causa e nas audiências de conciliação. O fato do valor dos pedidos e do valor da causa refletir corretamente a realidade do próprio processo e da causa de pedir. Então, assim, uma das primeiras... E aí, a verdade, pessoal, é que muitas vezes as petições iniciais contam com valores que não correspondem à própria petição inicial. E eu, inclusive, eu digo assim, para os meus alunos, né? A minha expectativa com os meus alunos é eu com muito esforço, eu desenvolvi, né, o que eu chamo de um mini curso de cálculos. Inclusive, esse mini curso, ele faz parte do curso, mas é aberto também. Quem tiver interesse depois aí, eu posso disponibilizar o link. Eu digo, esse mini curso de cálculos foi assim, um esforço enorme que eu fiz, sei lá, foi o 20º mini curso de cálculos que eu montei, para tentar ser o mais didático possível. Eu digo assim, que eu tento ensinar cálculos trabalhistas sem sofrimento. E, se possível, até com satisfação, né, numa lógica meio que de gamificação. Mas, assim, a minha expectativa com os meus alunos é que, primeiro, eles tenham um domínio de cálculo de modo a terem segurança para entrar num debate de cálculo, se preciso for, quando estiverem discutindo o que vale cada coisa. Mas, né,
há uma resistência muito grande dos advogados em relação ao domínio disso. E isso, por si só, já traz um impacto aqui nessa conversa toda. Mas vamos lá. Então, os casos semelhantes. E a outra possibilidade seriam metodologias de análise de risco. Ou seja, eu vou precificar o acordo com base, né, isso enquanto um critério, com base numa análise de risco do resultado do processo. E eu lhes apresento aqui duas metodologias de análise de risco que podem ser adotadas. A primeira metodologia é o que eu tenho chamado de aposta justa aplicada, que tem origem no conceito de aposta justa, que vem lá das ciências das finanças, que também é chamado de prospecto, payoff, enfim. Como é que funciona isso? Né? Eu digo, essa metodologia ela tem três fundamentos, né? Que é a ideia da negociação baseada em variáveis ou critérios, a gestão de risco fragmentada e a importância da quantificação. O que é isso, pessoal? Primeiro, o que eu chamo de negociação baseada em variáveis? Aqui você negocia a variável. No caso, às vezes você pode até negociar a variável, né? Mas aqui você vai olhar para a variável. O que é a variável é essa? É a variável que vai refletir a chance de êxito do processo. E, na verdade, quando eu falo em variável, né, nesse elemento, na chance de êxito, eu estou falando, no fundo, o que eu quero dizer é que essa metodologia é uma forma de operacionalizar o que o pessoal de Harvard chamou de negociação baseada em critérios. Então, e aí, na sequência, vai ficar mais claro, inclusive, o que eu estou chamando de negociação baseada em variável, que eu vou dar um exemplo. O segundo fundamento é isso que eu chamo de gestão de risco fragmentado. O que é isso, pessoal? Primeiro, eu vou fragmentar a petição inicial. Detalhe, a análise de risco, ela sempre é em cima da petição inicial e dos pedidos, mesmo que você esteja pelo reclamado. Então, você vai fragmentar a petição inicial, você vai quebrar a petição inicial, conforme os pedidos, e a análise vai ser individual e focada no pedido. Você vai analisar individualmente cada pedido. Essa é a ideia da fragmentação. Obviamente que se for uma petição inicial de um pedido só, por exemplo, acidente de trabalho, pedido de indenização, aí isso fica prejudicado. Mas se for mais de um pedido, você vai olhar individualmente cada pedido. É a ideia da fragmentação. A segunda perna dessa história é a ideia da gestão de risco, né? da análise de risco, que é aqui que entra o conceito de aposta justa. O que é a ideia da aposta justa, pessoal? A aposta justa, antes de falar disso, né? Isso às vezes é chamado de aposta justa, às vezes de prospecto, às vezes de payoff. O que é um prospecto? É quando eu tenho uma quantidade multiplicada por uma probabilidade. Então, por exemplo, se eu digo 10 mil reais, eu vou apostar 10 mil reais com 50% de chance. Qual é o valor da aposta justa? 10 mil vezes 50%, que dá 5 mil reais. E a gente diz conceitualmente, né, tanto nas ciências das finanças quanto na economia comportamental, a gente diz assim, que se eu estou num cenário em que eu tenho uma aposta de 10 mil reais com 50% de chance, que significa 5 mil, e alguém diz assim, eu só aceito receber mais de 5, eu digo que essa pessoa ela tem apetite a risco. Por quê? Porque ela recusou a aposta justa para buscar a incerteza na expectativa de um valor maior. Se a pessoa aceita menos de 5, eu digo que ela tem aversão a risco, que ela aceitou um valor abaixo da aposta justa com medo de fracassar ao final. Então, esse é o conceito de aposta justa. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela não usa o conceito de aposta justa, ela usa o conceito de tarifação. Por quê? Se ela usasse o conceito de aposta justa, a cada rodada, ela tinha que pegar o valor do prêmio e multiplicar pela probabilidade de alguém acertar 6 dezenas, que é 0,000 alguma coisa. Então, a cada rodada, o valor do prêmio teria que mudar. As seguradoras, por exemplo, elas já trabalham com algo próximo ao conceito de aposta justa. Quando a seguradora vira para você e fala assim, qual é o seu gênero, qual é a sua idade, onde é que você mora, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aqueles dados, vai cruzar aqueles dados com uma base de dados que ela tem, né? 20 anos de idade, homem, sexo masculino, 20 anos de idade, universitário, parará, parará. Aí ela vai ver qual é a frequência com que uma pessoa do sexo masculino com 20 anos de idade teve sinistro. Aí ela vai achar uma probabilidade. Aí depois que ela faz isso, ela vai olhar o seu histórico individual. Ah, o cara já bateu não sei quantas vezes, deu perda total e tal. Com base nisso, ela vai encontrar uma probabilidade de ocorrência do sinistro. Aí, digamos, o carro vale 100 mil. E ela chega à conclusão que a chance de ocorrer o sinistro ali é 10%. Aí ela vai pegar 100 mil, multiplicar por 10% e vai dizer, você vai me pagar 10 mil reais para esse carro ficar segurado durante um ano. Ela trabalha com aposta justa. Obviamente que tem um spread aí, né? Ela sempre vai cobrar a mais, né?
E aí, pessoal, alguém pode falar assim, então você já deve estar imaginando onde eu quero chegar, né? O que significa eu trazer a aposta justa para cá? O que é a quantidade? Valor do pedido. O que é a probabilidade? A chance, em termos probabilísticos, de que o reclamante leve aquele pedido. Aí vocês vão dizer assim, mas pera lá, eu vou calcular a probabilidade do pedido? Eu digo, muita calma nessa hora, né? Porque tem um caminho para isso. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que é o seguinte, existem dois tipos de probabilidade. Existe o que a gente chama de probabilidade objetiva e o que a gente chama de probabilidade subjetiva. Probabilidade objetiva é quando você trabalha com base de dados. Por exemplo, a seguradora trabalha com probabilidade objetiva. Teve uma ocasião aqui no tribunal que tinha uma discussão relativa a uma interpretação de uma convenção coletiva de um determinado setor que, a depender da interpretação, geraria ou não o direito para o reclamante, para o empregado, de uma determinada vantagem que as empresas não estavam pagando. Então, a gente começou a receber muitas ações e em muitos casos, a ação só discutia isso. Esse era o único pedido. E aí, pessoal, e detalhe, muitas ações o pedido era só esse e o valor não era significativo, de modo que ficava abaixo do sumaríssimo. O que significa dizer, na prática, chance de chegar ao TST ínfima. Normalmente é difícil, sumaríssimo, então, envolvendo interpretação de instrumento coletivo, impossível. Então, ou seja, a coisa ia morrer no TRT. E no TRT, das 3 turmas, uma tinha firmado a tese, então houve um momento que o tribunal estava numa situação de indefinição, porque das 3 turmas, uma firmou a tese de que não era devido aquele direito, e aí julgava improcedente, e 2 entendiam que era devido, e julgavam procedente. Ou seja, do ponto de vista objetivo, a probabilidade de que o reclamante levasse esse pedido era de 66%. Eu teria 33% de chance do reclamante não levar e 66% de chance do reclamante levar. Se eu fosse trabalhar com essa lógica, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o valor da condenação vitoriosa daquele pedido e multiplicar por 66%. Isso seria, né, o resultado trabalhando com a lógica de aposta justa. E essa probabilidade seria objetiva. Agora, e aqui é o ponto importante, a probabilidade subjetiva, ela não é apurada com base em dados, enfim, né, em frequências e amostra e tudo mais. Ela é apurada com base na percepção do especialista. Ou seja, na sua percepção de qual pode ser o resultado daquele pedido com base no seu conhecimento e na sua experiência. E é muito engraçado que o pessoal da área de humanas tende a achar que assim, só tem valor a probabilidade objetiva. E a probabilidade subjetiva não tem. E hoje, muitos financistas e estatísticos vêm criticando os modelos matemáticos de probabilidade objetiva com o argumento de que esses modelos matemáticos não evitaram a crise do subprime de 2008. E no sentido de valorizarem a probabilidade subjetiva. O que na prática que significa o seguinte, significa a importância do advogado ao saber analisar o que pode acontecer naquele processo. Aí você pode dizer, mas tudo bem, mas eu posso saber analisar o que vai acontecer no processo, mas daí eu cravar um número, vamos chegar lá. O outro fundamento, né, é a importância da quantificação. Ora, se eu estou afirmando que esse pedido vale 10 mil e que tem 50% de chance de êxito, eu tenho que ter a certeza de que ele é 10 mil. Porque se eu disser, porque eu chutei na estimativa do TST que ele vale 50, o modelo está furado. Então, para isso funcionar, eu tenho que ter a certeza de que aquele valor atribuído ao pedido está correto, do ponto de vista matemático, considerando a própria causa de pedir. E aí eu digo, né, assim, eu falo, e isso tem a ver com a ideia do modelo de negociação também, mas eu digo, é conversa de doido o que a gente pratica aqui na Justiça do Trabalho, e eu trabalho com a ideia de que daqui a uns 20 anos ou 30 anos as pessoas vão olhar para trás e dizer assim, como é que eles faziam desse jeito? Né? A minha profecia é o seguinte, a teoria das probabilidades, ela foi criada por volta de 1658. E detalhe, a criação... Existe um livro, que é um dos principais livros de estudo, de retratação do estudo da história do risco, chamado Desafio aos Deuses, né, que foi escrito por um sujeito chamado Peter Bernstein. É um livro assim, é um clássico esse livro. E por que chama Desafio aos Deuses? Né, que é o Bernstein, ele questiona, como outros historiadores que se dedicam ao estudo da história das finanças e do risco, ele questiona o seguinte... Como é que a humanidade demorou tanto tempo para ter um domínio do risco? Como é que a humanidade, com todo o avanço na matemática que houve, inclusive antes de Cristo,
foi só depois da Idade Média e na Idade Moderna, né, e naquele contexto da Revolução Industrial, que nasceu a teoria das probabilidades, que inclusive a teoria das probabilidades e o domínio do risco, pessoal, foi fundamental para a evolução da humanidade. Porque foi isso que viabilizou o mercado de seguros, que viabilizou as grandes navegações. Então, muitos estudiosos sustentam o seguinte: a evolução da humanidade passa pelo domínio do risco. Se vocês forem parar para pensar, sem o domínio do risco, a gente não tinha contrato de seguro, a gente não tinha a gente não tinha previdência. Então, assim, o domínio do risco tem uma importância fundamental para a humanidade. Só que a humanidade demorou mais de 1.600 anos depois de Cristo para dominar o risco e ter uma teoria das probabilidades. E a hipótese, por que o nome do livro é Desafio aos Deuses? Porque a hipótese que muitos historiadores sustentam é o seguinte: por que os homens não se dedicavam ao estudo do risco? Porque os homens achavam que estudar risco significa tentar entender e prever um futuro. E o domínio do futuro não é para os homens, só é para os deuses. E se eu estou tentando prever o futuro, eu estou desafiando os deuses. Por isso que o nome do livro é Desafio aos Deuses. E daí vem o grande... Então, ou seja, a humanidade viveu séculos tapada na tentativa de dominar o risco, por um medo, né, de que isso pudesse ser uma ofensa aos deuses. Então, eu costumo dizer que, do mesmo jeito, né, que foi uma virada de chave o domínio da teoria das probabilidades na evolução da humanidade, quando os advogados pararem de agir como agem majoritariamente e dominarem alguma metodologia de análise de risco para a precificação de acordos, vai ser a mesma virada de chave. E aí vai chegar um momento, daqui a algumas décadas, em que as pessoas vão olhar para trás e falar assim: gente, o que esse pessoal tinha na cabeça? E eu digo que é coisa de doido, por quê? Você chega na audiência de conciliação, aí, vamos dizer, valor da causa, 100 mil reais, tá bom. Aí o advogado reclamante vira e fala assim: menos que da metade do valor da causa não tem conversa, tá bom. Aí você vai liquidar a petição inicial e descobre que se o reclamante levar tudo, dá 30 mil. Mas é o seguinte: o advogado reclamante está dizendo que é metade do valor da causa, o advogado e não sabe que a causa vale 30 mil, o advogado do reclamado também não sabe, porque não fez essa conta, e o juiz também não sabe, e todo mundo está conversando como se a causa valesse 100 mil enquanto vale 30. Eu digo, é conversa de maluco. Eu estou dizendo que um negócio aqui, né, que na verdade vale 30, vale 100, o outro, do outro lado, não questiona, ele embarca nessa, e o outro que está mediando também embarca nessa, e ninguém sabe, e está começando todo mundo conversando como se aquilo fizesse sentido. Eu digo, é conversa de maluco. E eu espero que um dia, daqui a alguns anos, a gente olhe para trás e fala: pô, esse pessoal aí, pelo amor de Deus, tinha um parafuso a menos para estar negociando acordo dessa maneira. Enfim, eu não me conformo com isso, né? Mas é a realidade que temos. Muito bem, só dar um exemplo aqui, não sei se dá para enxergar, porque está meio ruim. O que é esse caso aqui? Eu digo, esse é um típico caso em que eu posso dizer que eu apliquei essa metodologia. O que era isso aqui? Era uma ação, indenização, né? Eu também tenho muitos casos, né, na minha jurisdição, né? Tem 5 frigoríficos, então, né, tem muitos casos de fazenda e tal. O que era o caso aqui? O camarada, o vaqueiro, o cara tinha 25 anos, acho que era 25 anos, menos de 30 anos seguramente. Uma mulher, 2 filhos e 2 enteados. Ele foi, né, o fato foi, eles foram buscar o gado no pasto para trazer para o curral, né, para fazer o manejo do gado. Tinha um boi, que era um boi complicado, né, que era engraçado isso, né, um boi complicado, né, mas tinha um boi lá que era um boi complicado, um boi bravo e tal, que se desgarrava do rebanho, e o falecido, ele era, estou falando, isso está dito nos autos e foi dito pelas testemunhas, ele era metido a peão de boiadeiro. Aliás, não é o primeiro que eu pego, viu, eu já peguei uns 3 casos em que nos outros não houve falecimento, mas que teve um, inclusive, que o cara tinha um perfil no Instagram, que ele, de peão de boiadeiro e tal, o cara tinha um sonho de, né, disputar essas coisas de rodeio. Então, o decujus era o perfil, e aí, em todos os casos, a empresa traz como tese de defesa o fato de que o sujeito, não sei o quê, que ele fica, né, para culpa exclusiva da vítima, né. Aí, então, e foi juntado vídeos, inclusive, em que ele ficava fazendo demonstração de subir em cima do boi, no curral, e todo mundo, aquela coisa toda. Então, o sujeito né, tinha esse perfil. Vai ele e um colega buscar o gado no pasto, o boi desgarra do rebanho. Aí ele vira, testemunha, estou reproduzindo o relato do colega. Aí esse boi está pensando o quê e tal? Desce do cavalo e pega o laço. Regra básica.
não se desce do cavalo com boi no pasto, né? Você leva o gado para o curral para fazer o manejo dele no curral. O cara desceu do cavalo, pegou o laço e foi laçar o boi. E o boi foi para cima desse cara e conseguiu, ele foi imprensado no tronco de uma árvore que estava atrás dele. E aí faleceu. Essa era a história. Tese de defesa, culpa exclusiva da vítima. Que, aliás, é a única tese possível. Por quê? Matéria pacífica, o lead case do Supremo, em que firmou o tema de que a responsabilidade objetiva do Código Civil se aplica às relações de trabalho, foi um caso de trabalhador rural. Se você for lá no processo, você vai ver que é um caso de rural, é um caso de fazenda. Então não há dúvida, pela jurisprudência do TSE e até do Supremo, que fazenda é responsabilidade objetiva, porque é atividade de risco. Se a responsabilidade é objetiva, a única tese de defesa é o quê? Culpa exclusiva da vítima. Muito bem. Aí, então essa era a situação. Aí, isso já terminada a discussão, eu abro essa planilha, era uma audiência telepresencial, abro essa planilha, aí viro e falo assim pro advogado da reclamada: doutor, se já testemunhas ouvidas, prova oral colhida. Isso foi mais ou menos em agosto do ano retrasado. Aí eu viro e falo assim: doutor, o advogado da reclamada, se a reclamada for condenada, se for reconhecida a responsabilidade civil, vai dar quantos anos de pensionamento? Aí ele pula da cadeira: como assim, excelência? Tá pré-julgando? Não viu minha tese de defesa? Olha aí, tá provado. A testemunha falou e tal. Calma, doutor. Eu não estou falando nada do que o senhor está falando. Só quero saber o seguinte: caso, hipoteticamente... Então, assim, aí depois, né, de muita conversa, ele falou, aí ele abre: não, 44 anos. Tá bom. Advogado da família: doutor, concorda? Concordo. Pronto. Isso que eu estou chamando de negociação baseada em variáveis. Eu estou negociando a variável. Beleza. Doutor, reclamada, quantos meses o senhor acha que vai ser considerado por ano se houver o pensionamento? Por quê? A petição inicial falava em 13, um ano de 13 meses. A defesa falava em 12. Aí, antes dele responder, o advogado da família atravessa para dizer assim: excelência, pode botar 12. Eu não sei onde o senhor quer chegar, não, mas eu estou gostando dessa conversa. Pode botar 12. Aí eu botei 12. 528, essa aqui, porque não dá para mostrar aqui no Excel, isso aqui é uma fórmula. 44 por 12, 528. Doutores, aí eu já estava: doutores, quanto vai dar, caso seja reconhecida a responsabilidade civil, o valor do pensionamento? Jurisprudência pacífica, 2/3 da remuneração, não tem conversa. Os dois respondem junto. 1.733. Então, temos... eu estou construindo o consenso em cima das variáveis. Os caras estão concordando até aqui. Bem, 1.736 vezes 528, 915 mil. Tá bom. Doutor, aí o advogado da reclamada já estava mais tranquilo, mais relaxado, né? Doutor, quanto vai dar a indenização por danos morais? Aí eles viram para mim e falaram assim, entre eles, né, e viram para mim: vamos considerar o seguinte, porque jurisprudência, né, vamos dizer, o padrão, né, eu digo, olha, é aquilo, né, assim, se o legislador for criar uma tarifação, todo mundo vai gritar, mas a verdade é que a jurisprudência já criou uma tarifação, né? Eu digo, olha, a vida vale, em situações normais, tipo não sendo Brumadinho, esses casos, a vida vale 100 mil, um braço, uma perna, uma mão vale de 20 a 50, a depender das circunstâncias, né? E por aí vai. Eles chegam... Aí tinha uma discussão, isso foi antes do tema do TST, da questão do ricochete, do parente, porque a defesa falava: enteado não tem dano moral, não tem indenização por dano moral. Eles chegaram num consenso seguinte: 80 mil para viúva, 80 mil para cada filho, metade para cada enteado. Então, eles chegaram num consenso de considerar 80 para viúva, 80 para cada filho, 40 para cada enteado. Então, isso aqui vai me dar 320 mil reais. 320 mil mais 915 mil, 1.235.000. Aí, a gente chega no momento crítico. Qual a chance de... Eu estava trabalhando com a aposta justa. Eu estava os provocando a trabalhar com a aposta justa. Qual a chance dessa responsabilidade civil ser reconhecida? Aí, na ocasião, o advogado do reclamado, do reclamante, atravessou também dizendo: o mínimo é 50%. E vejam vocês que a tese da defesa era muito boa, porque o reclamante tinha todo esse histórico e tal, esse episódio e tal. Muito bem. Aí, não tivemos acordo, aí depois eu fiz 2 reuniões, não foi audiência não, eu fiz 2 reuniões individuais, como se fosse uma sessão privada, com uma reunião com um advogado, uma reunião com outro, uma reunião conjunta.
Aí eu fiz, aí depois outra reunião individual com cada um. Quando eu fiz a última reunião individual com a advogada reclamada, eu tinha feito um levantamento. Tinha na época, isso já era no final do ano. Isso foi em agosto essa audiência, já era chegando para o final do ano. Tinha saído uma decisão do TST, da segunda turma, que era uma situação mais ou menos parecida. E eu até, assim, fiquei impressionado, assim, né? Porque eu diria assim, na minha leitura da decisão do TST, era como se o cara tinha caído de um silo. Aí tinha sido provado que o cinto estava lá, todos os equipamentos de segurança estavam lá, e que o cara não teria usado. Aí, na minha leitura, a tese foi a seguinte: a empresa tinha que ter alguém para evitar que o cara cometesse um suicídio, porque não era suficiente disponibilizar todos os recursos de segurança. Eu peguei essa decisão e aí eu fiz um levantamento, eu fiz uma pesquisa aqui no nosso tribunal, considerando os perfis de cada desembargador, de cada turma, e das 8 turmas do TST e da STI, do TST. E vermelhos e azuis, né? Agora, vermelho, azul, verde, né? Que é a coluna do meio. Aí eu mostrei para ele o seguinte, eu fui classificando todo mundo em vermelhos e azuis, e botei mesmo, pintei de vermelho e azul. Falei assim, ó, esse aqui vota assim, esse aqui... Aí mostrei para ele. Quando for para o TRT, se cair na turma tal, relator tal, vai ser isso. Turma tal, relator tal, vai ser isso. TST, turma tal, vai ser isso. Turma tal, vai ser isso. Quando chegar na SDI, do TST, seu cliente vai ser condenado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Estou separando aqui. Vermelho, azul e verde. Seu cliente vai ser condenado. E ele fez um acordo. Por quê? Eu mostrei para ele por A mais B. O cliente dele teria uma grande tendência de ser condenado. E trabalhamos com o quê? Trabalhamos exatamente com essa lógica. O acordo ficou mais ou menos ali em R$300 mil, e aí teve lá umas concessões e contra-concessões em termos de forma de pagamento. Eu botei os advogados para trabalhar com a aposta justa. E o raciocínio, eu não disse isso para o advogado da família, que ia ser improcedente, mas assim, a conversa foi do mesmo jeito, em relação ao caminho processual que ele teria que fazer. Então, estou mostrando para as senhoras e senhores um exemplo do que é aplicar isso. Agora, além, né, assim, eu estou só explicando aqui, eu desenvolvi uma metodologia, então, uma outra possibilidade. O meu objetivo aqui é provocar as senhoras e senhores a exercitar a capacidade de análise de risco do processo. E eu desenvolvi uma metodologia, para além disso, né, que pode ser usada independente dessa ferramenta que eu desenvolvi, mas eu construí essa metodologia e joguei para dentro de uma ferramenta. Se alguém tiver interesse em usar a ferramenta, também pode me procurar depois, porque ela não é disponível para quem quiser e nem é vendida, né? Hoje só tem acesso quem se inscreve no meu curso ou quem sinaliza. Eu tenho oferecido a vários advogados, porque é uma ferramenta que está em fase de teste, enfim, né? Então, se alguém tiver interesse, é só me procurar. E não paga nada, viu? Funciona assim, eu trabalho com uma lógica de 2 etapas em que você vai fazer 3 análises, e em cada análise você vai considerar 7 níveis de risco. Como assim, pessoal? Você faz uma análise que seria otimista para o seu cliente, uma análise pessimista para o seu cliente e uma análise neutra, que é a intermediária entre a otimista e a pessimista. E em cada análise, você vai se posicionar sobre uma escala de risco, numa escala de risco de 7 níveis. Em que o primeiro nível é você dizer, sempre é a chance de êxito do reclamante. O primeiro nível é você dizer, é certo que o reclamante não leva. E o último nível é você dizer, é certo que o reclamante leva. Aí você tem um nível intermediário, 2 para cima e 2 para baixo. Então, se você fala assim, você está pelo reclamante, aí você fala que numa análise otimista, numa análise neutra, pelo reclamante, a chance de êxito é médio, você está pelo reclamante. Numa análise otimista para o reclamante, para onde você vai? Para o alto. Você está aumentando a chance de êxito do reclamante. E numa análise pessimista para o reclamante? No baixo. Na verdade, você primeiro define a pessimista e a otimista para chegar na neutra. Agora você está pelo reclamado. E você diz que numa análise neutra, a chance de êxito é média. Numa análise otimista para o reclamado, qual seria a chance de êxito do reclamante? Otimista para o reclamado? Baixo. Você diminui a chance de êxito do reclamante. E numa análise pessimista para o reclamado, alto. Se aumenta a chance de êxito do reclamante. Aqui, ó. Então lá tem uma tela, né? Lá tem um banco de pedidos. Né? Na verdade, hoje o sistema funciona assim. Ele tem uma integração com uma ferramenta de inteligência artificial, então você faz o upload da petição inicial, ele puxa os dados do início, término do contrato de trabalho e salário e os pedidos. E aí você só vai validando, né? Toda ferramenta de IA pode ter problema, né? Então, aí você
cai numa tela em que ele vai aparecer os pedidos e você vai se posicionar quanto a cada pedido, quanto a chance de êxito. Aí, ó, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, que aqui era um pedido de verbas rescisórias. Aí, chance de êxito médio. Valor total, 19.836,67. Então, ele vai aplicar aqui 50% em cima desse valor, conforme a lógica da aposta justa. Vamos dizer, o acordo quanto a esse pedido que refletiria a aposta justa seria 9.918. Aqui, ó, esse outro exemplo é uma tela que tem a reunião das 3 propostas. Então, eu tenho aqui, olha não sei, né, eu vou falar porque não deve estar dando para ver, né? Mas se eu pegar aqui, por exemplo, a proposta otimista, aqui é uma análise do reclamante. Para o reclamante, valor total 81.933. Pessimista, só com... Porque aqui eu trabalho com 2 conceitos, pessoal, só explicar esse detalhe. Eu tenho o conceito que é o valor resultado da análise de risco, e eu tenho o conceito, que entra no final, que é... Ele calcula a ferramenta que isso também entra, eu não expliquei aqui, que na verdade, sim, eu criei um modelo matemático em que eu considerava não só esse valor da aposta justa, mas eu também somo nesse valor, que é o que o sistema faz, a despesa que o reclamado teria com o processo e deixaria de ter no acordo. Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Né? Aqui é uma avaliação neutra. O valor... aqui, ó, só voltar aqui uma coisa interessante, que... Aqui, ó, veja só. Quando ele mostra aqui o valor final das 3 propostas. Repare que o valor aqui da primeira coluna é igual, que é o valor real da petição inicial. Então, aqui, ó, que seria a proposta neutra, eu tenho valor da petição inicial, 83.000 na ponta do lápis, 83.207. Valor com a gestão de risco, 41.603. Que valor é esse? É o somatório do valor de cada pedido aplicada a chance de êxito correspondente a cada pedido. Então, se eu for trabalhar só com aposta justa, isso valeria 41.603. Só que ele calcula também, se você quiser, a estimativa de juros, e aí você precisa informar quanto tempo você acha que o processo vai levar. E aqui, né, o sistema ele atualiza com a Selic. Então, se esse reclamado fosse condenado a pagar esse valor, ele iria pagar, imaginando-se a tramitação do processo, 9.000 de juros, ele iria pagar 5.000 de honorários, que seriam os 10% do somatório desses dois. E iria pagar, ele calcula também as despesas tributárias, considerando a natureza jurídica dos pedidos. Na base do sistema, todos os pedidos já são classificados como salarial e indenizatório. Então, isso tudo somado, ou seja, se esse reclamado é condenado em 41, na verdade ele não paga 41, ele paga 65. Porque ele vai pagar juros, honorários e contribuição previdenciária. Aí aqui eu tenho um detalhamento de cada pedido. Então aqui no adicional de periculosidade varia 22.000, ele diz que era médio, esse valor, e por aí vai. Então, enfim, mas né, não necessariamente essa é a única forma. Aqui, essa outra tela também é interessante, porque aqui é um resumo com toda, numa folha só, né? Com todas as análises. Eu tenho um aluno que, do Paraná, né? Ele fez a análise, imprimiu os PDFs e levou para a audiência. Isso aqui é gerado um PDF dentro do sistema. Aí eu perguntei, né? Tinha trocado uma ideia com ele sobre essa análise, aí, depois da audiência, aí ele falou, professor, ele estava pelo reclamante, né? Foi o seguinte, eu levei e virei para o juiz e falei assim, excelência, eu fiz uma análise aqui, e ainda o juiz nem me deixou explicar como eu fiz a análise, eu já estava né, todo empolgado que eu ia explicar e tal, mas o juiz, eu fiz uma análise aqui, aí ele disse que o juiz virou e falou assim, mas quanto deu, doutor? Ó, no meu pior cenário é tanto. Aí o juiz tomou o papel da mão dele, né? Falou que esse papel aqui, que era a proposta pessimista do reclamante. Aí dizer que ele não falou mais nada, porque aí o juiz pegou o papel e foi para cima do advogado do reclamado e não quietou enquanto ele não chegou naquela... Ele falou, simplesmente, eu não fiz nada. Eu só entreguei o papel para o juiz e o juiz ficou e não se cansou enquanto o advogado da reclamada não topou aquele acordo. Né? Enfim, mas né, não necessariamente esse é o único caminho que pode ser adotado. Só de você quantificar adequadamente os pedidos da petição inicial e tentar fazer uma avaliação em termos do que pode acontecer com esse pedido, isso já te tira desse contexto que a gente vive normalmente e leva para uma outra condição. E uma outra possibilidade de análise que pode ser adotada, até tinha uma colega que estava dizendo algo aqui que vai um pouco nessa linha, é a metodologia da árvore de decisão. Qual é a diferença dessa metodologia para a aposta justa? A árvore de decisão é uma metodologia... A anterior fui eu que desenvolvi, essa aqui não fui eu que desenvolvi. Eu só estou trazendo ela para cá. É como se você fosse criar cenários possíveis
e desdobrando esses cenários a partir de várias possibilidades, né? Então, o que é isso aqui? Né? Esse exemplo, né, esse rabisco aqui. Estava lá na audiência de conciliação, aquele esquema, era audiência de instrução, não era nem de conciliação, era audiência de instrução. Aí, né, quando eu cheguei, né, ainda peguei um pedaço lá da barganha, né, os advogados lá, fazendo lá o exercício deles de barganha, se desgastando e tal, não chegaram num acordo. Tá bom. Aí, enquanto eles estavam falando, eu fui montando esses rabiscos aqui. O que era isso, pessoal? Isso aqui eram as combinações possíveis de resultado do processo, considerando a procedência ou improcedência de cada pedido. No fundo, eu montei uma árvore de decisão. E aí eu mostrei o seguinte, olha, se todos os pedidos forem procedentes, é 0. Que é um cenário, vamos chamar isso aqui de cenário 1. No cenário 2, sei lá qual era o pedido procedente, é esse. 3.840, 4.000. Cenário 3, 7.600. Cenário 4, 11.000. Cenário 5, que seria a procedência total, 15.180. Peguei o papel. Essa, na verdade, não era telepresencial. Peguei o papel e joguei. Joguei na mesa. Aí, tá aí, ó. E saí da sala de audiência. Vocês resolvam aí. Tá aí o papel. Joguei o papel para eles. Aí, daí a pouco, eu volto, o acordo estava fechado. Né? Ou seja, o que eu fiz aí? Eu elenquei os cenários possíveis na ponta do lápis, né, e coloquei para os advogados refletirem. Então, sim, por exemplo, aqui no sistema ele também tem uma ferramenta de árvore de decisão, em que você, por exemplo, nesse exemplo aqui, adicional de periculosidade, horas extras, verbas rescisórias. Aí você considera, cenário 1, ganha a periculosidade, perde as horas extras, ganha as verbas rescisórias. Cenário 2, aí você vai conforme a sua avaliação. Essa é uma outra possibilidade. No fundo, né, você acaba caindo, né, quando você... A diferença disso aqui para a aposta justa é que aqui você não tem gradação, né? Você não tem um percentual probabilístico. Aqui você trabalha com uma lógica de tudo ou nada quanto a cada pedido. Mas, no fundo, você vai cair numa análise otimista, neutra ou pessimista. Então, pessoal, era isso, né, o recado que eu tinha a dar. Eu estou à disposição aqui para a gente estar trocando ideia, né, e dúvidas e questionamentos. Mas, de antemão, se alguém... esse aí é o meu perfil no Instagram, que eu só falo disso, não falo de outra coisa, não tem bichinho, não tem, né, nada que não seja esse assunto, né? Então, assim, é um perfil chato, mas, né, quem tiver interesse nesse conteúdo é o que tem.